Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Meus irmãos, com a graça do Senhor, a oportunidade e o privilégio de trazer a mensagem nesta noite, e eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. O pastor ele está expondo, todos os domingos, a carta de Lucas, e a gente vai dar uma pausa, embora vou compartilhar essa noite, mas será sempre mais como uma introdução para aquilo que nós iremos abordar, que é o nosso tema. O tema é o dever de orar sempre, e a parábola aqui que nós iremos ler, Jesus ele fala desse dever que o cristão tem de orar sempre. Eu vou ler, e os irmãos, embora assentados, mas com toda a reverência, acompanhem a leitura. Diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. O presbítero Davi já orou, pedindo que o Senhor Deus nos abençoe na nossa meditação. E como eu falei, meus irmãos, essa passagem só vai servir como uma introdução para aquilo que a gente vai expor nessa noite. E nessa parábola, que é a parábola para a oração, Jesus chama a atenção aqui dos seus discípulos. Ele no capítulo 17, perguntaram dele quanto à vinda do Filho, a vinda do reino de Deus, e ele continua falando. E aqui é algo que eu quero trazer nessa noite para a amada igreja, que é o dever que nós temos de orar sempre. Orar sempre e nunca esmorecer. Aqui nós temos uma parábola que fala de um juiz iníquo, um homem perverso. E aí ele fala de dois personagens aqui. Tem o juiz iníquo, um homem que não teme a Deus, é perverso, não teme homem algum. Naquela cidade, na mesma cidade, tem uma viúva. Uma viúva, ela certamente, naquela época era uma figura que era desamparada, né? Então ela queria que aquele juiz julgasse a sua causa. Ela não queria vingança, ela queria simplesmente justiça. E aí a parábola nos mostra que ela procurava esse juiz com frequência e ele ignorava. Mas ele, para não ser molestado, como ele diz, eu vou atender a demanda dessa viúva. Então, ele atende a demanda dela. E aí Jesus chama a atenção dos discípulos. Veja o que esse juiz iníquo fala. Considerai no que diz o juiz. E aí, meus irmãos,
a persistência daquela viúva, de estar todo o tempo correndo atrás do seu direito. Aquele juiz, ele realiza a justiça necessária a ela. Mesmo sendo um homem mau, que não teme ao Senhor, ele faz isso por causa da importunação, por causa da perturbação que aquela mulher fazia constantemente para que ele julgasse a causa. E aí o nosso Senhor Jesus, ele chama a atenção: veja, se um juiz iníquo desse, um homem perverso, ainda ele pode fazer algo correto, você imagina o Deus, o Pai, que é um Deus justo, não fará muito mais por vós? E aí ele diz assim, que o Senhor, ele escolhe pessoas que oram a Ele continuamente. O verso 7 nos mostra que Deus fará justiça aos escolhidos. E olha o que os escolhidos fazem continuamente, com frequência. A Ele clamam dia e noite. Aqui nós temos um princípio para nós trazermos para nós. Eu volto a repetir, não irei expor, né, todo o texto lido, mas vamos trazer aplicações para a gente entender essas verdades. Aqui há um princípio geral que nós podemos trazer nesse primeiro momento e aplicar à nossa vida. É que a persistência na oração com humildade em todos os tempos é algo que agrada ao nosso Senhor. O Pai, ele tem deleite quando o servo seu busca ele em oração dia e noite. Isso é um princípio que nós podemos aplicar nessa noite para nós. O Senhor escolhe pessoas que oram dia e noite, clamam a Ele todos os dias. Essa parábola, ela faz uma aplicação nesse sentido para nós. Uma oração persistente, uma oração que é humilde em toda e qualquer circunstâncias. A oração nos coloca numa situação de humildade diante do nosso Deus e faz-nos olhar para cima. Essa é a condição do homem que ora. Eu volto a repetir, o Senhor Deus escolheu pessoas que oram. Talvez vocês possam até questionar, né? Deus escolhe porque oram ou porque é a sua graça? Mas nós iremos entender. E nós devemos, meus irmãos, trazer esse texto bíblico e aplicar no nosso coração. Eu pergunto nessa noite, se você que é um servo, estou falando com pessoas que são crentes, você ora, clama ao Senhor dia e noite? Você é um homem ou uma mulher de oração? Deus escolhe pessoas que oram. Tem um livreto que eu estava lendo essa semana, claro que para trazer, né, como um complemento para a exposição nessa noite. E é um livreto pequeno que tem o autor como John Charles Riley. Ele foi um bispo anglicano, né? Ele atuou como bispo na igreja anglicana na Inglaterra, né? Na cidade de Liverpool. E foi um homem que se destacou pela sua fidelidade com a pregação do Evangelho, com a fidelidade com os seus escritos. Isso foi uma marca grande desse homem. E ele já morreu tem mais de 100 anos e até hoje as suas obras elas continuam surtindo efeito. E ele escreveu um pequeno livreto que tem como título um chamado à oração. E é interessante esse livro que ele escreve. E aí ele começa logo com uma pergunta. Ele faz uma pergunta que eu irei ler para os irmãos.
ele começa perguntando se você ora. É a pergunta logo de cara. E eu respondi: oro. É a pergunta que eu faço nessa noite para a igreja. Cada um responda no seu íntimo: você ora? E ele nesse pequeno livreto dele, ele faz 7 perguntas que têm o sentido voltado quanto à oração. A primeira pergunta que ele faz diz assim, a pergunta na íntegra. Eu pergunto se você ora, porque a oração é absolutamente necessária para a salvação do homem. É a primeira pergunta que ele faz. Ele diz que faz essa pergunta porque a oração é absolutamente necessária para a salvação do homem. A segunda pergunta que ele faz é: você ora? Porque o hábito da oração é uma das marcas mais seguras de um verdadeiro cristão. É a segunda pergunta que ele faz. A terceira pergunta que ele faz, ele diz: pergunto se você ora, porque não há nenhuma obrigação na religião tão negligenciada como a oração em secreto, a oração em particular. A coisa vai começando a evoluir, né? Ele começa perguntando se você ora. Eu disse no início, lendo o livreto, eu oro. A quarta pergunta que ele faz nesse pequeno livreto, ele pergunta se você ora, porque a oração é um ato religioso no qual há grande encorajamento. E a quinta pergunta, você ora, porque a diligência na oração é o segredo de uma elevada santidade. A sexta pergunta é: pergunto se você ora, porque a negligência na oração é uma grande causa da apostasia. E por fim, ele pergunta se você ora, porque a oração é um dos melhores recursos de felicidade e contentamento. Legal, né? Essas perguntas para a gente. Mas nessa noite eu não vou conseguir trazer todos esses pontos. Com a graça do Senhor, eu quero falar de 3 pontos aqui dos primeiros que eu fiz a pergunta e vou retornar a fazer. E é algo que é para cada um de nós nessa noite refletir, meus irmãos. O Senhor Deus, Ele está falando. Não é o presbítero Isaías que está falando. Em primeiro lugar, se uma mensagem que ela é trazida ao púlpito, se ela não falar primeiro com o pregador, como que ela vai surtir efeito, né? E essa palavra, ela falou muito ao meu coração. E eu espero que, por meio do Espírito Santo, que nos dá uma nova vida, ele possa levar o coração de cada um a entender a mensagem do Evangelho. Nós temos vários exemplos na Escritura de homens de oração, mas tem um que é inigualável. Um homem que a sua vida, a sua caminhada, as suas tomadas de decisões era precedida de orações. Os momentos mais difíceis era precedida de orações. E é o nosso Senhor Jesus Cristo. Há várias passagens no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, que fala que Jesus era um homem de oração. Mas eu quero voltar ao livro Um Chamado à Oração. J.C. Riley, ele pergunta, olha,
Por que eu faço essa pergunta? Porque se eu faço essa pergunta, é algo que somente você pode responder. Ninguém pode responder por você. Se você participa dos cultos públicos ou não, o pastor sabe, o membro sabe da igreja. Se você faz orações familiares, os seus parentes, se você faz oração familiares ou não, os seus parentes sabem. Mas agora, se você ora em secreto, em particular, é uma questão que ninguém pode responder. É uma questão entre você e Deus. E a oração, meus irmãos, é vital para a vida cristã. O homem sem oração, a tendência é de que ele caia pelo caminho. O homem sem oração. Várias passagens nos mostram que Jesus ele se retirava para lugares desertos para orar. Ele saía em secreto para orar, ele subia ao monte para orar, ele passava a noite toda orando. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele orou 3 vezes, porque a alma dele estava angustiada. Quando eu digo que o nosso Senhor Jesus é o maior exemplo de oração e ele orou ao Senhor em todos os momentos da sua vida, ele compartilhava com o Senhor, ele entregava aos pés do Senhor o seu clamor. É um homem perfeito. Jesus é um homem perfeito. E ele orava. E nós, pecadores miseráveis, nós oramos a Deus. Toda e qualquer tomada de decisão que nós formos fazer na vida, a gente entrega em primeiro lugar ao Senhor, pedindo a direção ou não. Os discípulos, quando estavam aos pés de Jesus, eles diziam: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus incita o seu discípulo a orar. Em Lucas 11, 9, ele fala que o servo deveria pedir e dar-se-vos-á. Abram lá, Lucas. Lucas 11, 19. Desculpa, Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhes-á. E aí ele vai dar continuidade falando da figura do pai, né? Quando o filho pede algo, ele dá. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos filhos, quanto mais a esse Deus. Como nós cantamos, nenhum bem esse Deus ele nega aos que andam retamente. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Muitas das vezes na nossa vida, a gente tem negligenciado essa graça que é a oração. A oração em particular, onde nenhum olho vê, é onde nenhum olho vê e é onde nós temos a tendência, nós somos tentados a negligenciá-la, a deixá-la, porque ninguém está observando. Mas eu quero compartilhar com os irmãos que cada ponto que eu vou trazer para os irmãos era precedido de oração, trazendo o exemplo do nosso Senhor Jesus, para depois eu adentrar nas perguntas que eu vou fazer novamente. Lembra quando começou o ministério do nosso Senhor Jesus, quando ele foi ser batizado, em Lucas 3, 21? Observe que o Evangelho de Lucas, ele relata que Jesus estava orando,
nesse momento. Os outros evangelhos, ele não traz esse detalhe quanto à oração. O que diz 3, 21, 22? Fala assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas aqui ele faz uma conexão entre a oração e o abrir do céu. Ele faz a conexão que porque Jesus orou, o Espírito Santo desceu do céu como forma corpórea de pomba. Porque Jesus orou, o nosso Deus ele se deleitou no Filho. Veja, nosso Senhor Jesus está sendo capacitado aqui com o poder do Espírito Santo para que a sua obra fosse iniciada. E a capacitação do nosso Senhor Jesus, ela é precedida de oração, porque Ele ora, o céu abre, porque Ele ora, o Espírito Santo desce sobre Ele, porque Ele ora, o Pai sente deleite no seu Filho. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele foi revestido com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Depois de ele estar com o revestimento do Espírito Santo, com todo o poder do Espírito Santo, logo em seguida ele vai para onde? Para o deserto ser tentado. A capacitação do nosso Senhor Jesus, ela foi precedida por meio da oração. Ele estava orando. É por isso que o céu se abre, é por isso que o Pai sente o deleite no Filho. Agora ele está capacitado para a sua obra. Eu estou trazendo aqui aos irmãos o nosso maior modelo de oração. O Senhor, Ele não só ensina, mas Ele mostra na prática, crente, o que você deve fazer. Se atente para o que eu vou falar para vocês. Se um homem perfeito, o nosso Senhor Jesus, não venha dizer, ele era Deus. Ele tinha plenamente a natureza humana, ele sofria as mesmas tentações, ele padecia das mesmas necessidades, mas ele era um homem de oração. Ele é o nosso modelo. A capacitação do nosso Senhor Jesus para o seu ministério foi precedida de oração. A prioridade do nosso Senhor Jesus era a comunhão com Deus. Jesus, ele tinha prazer na comunhão com Deus, não havia nada mais valioso do que a comunhão com Deus. E eu quero trazer isso aos irmãos, que está lá no mesmo Evangelho de Lucas 5, capítulo 5, versículo 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Veja que aqui não é grande multidão, é grandes. São várias multidões, vários povos. E aqui parece ser um pouco incompreensível, né, para nós. As pessoas, elas buscavam o Senhor Jesus para que elas ouvissem os seus ensinamentos e para que elas fossem curadas das suas enfermidades. E aí parece ser estranho para nós, né? O pregador, o que ele mais quer é alcançar grandes multidões para pregar o Evangelho. E o Senhor Jesus aqui, a prioridade dele era o Senhor Deus.
ele saía para orar. Uma lição que nós temos grande aqui. Qual é a sua prioridade, irmão? Qual é a sua prioridade no seu dia a dia? O que mais tem ocupado a sua mente? O que mais tem ocupado o seu dia? Veja que o nosso Senhor Jesus aqui, ele não tá preocupado com o sucesso do seu ministério. A preocupação do nosso Senhor Jesus aqui é a comunhão com Deus. É o prazer de estar só orando a Deus e entregando diante de Deus o seu clamor. E aqui fica claro que para o nosso Senhor Jesus, a prioridade, antes de tudo, é a comunhão, é a oração com o nosso Senhor Deus. Qual é a agenda da sua vida? Ou melhor, qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da sua agenda? Terceira igreja. É Deus a sua prioridade? Na sua agenda, a prioridade é orar, se entregar aos pés do nosso Deus. Para Jesus não havia coisa mais importante do que ter comunhão com o Pai. Ele abria mão até do seu sucesso. E ele já estava bastante famoso, porque grandes multidões iam até ele. Outro princípio importante. Nosso Senhor Jesus, ele foi capacitado porque ele orou e o Espírito Santo desceu sobre ele e agora ele estava com todo o poder do Espírito Santo para fazer a obra. E o nosso Senhor, apesar da correria, esse homem não tinha tempo nem para comer, mas ele não inventava desculpa. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler. Ele sempre colocava como prioridade a comunhão, a oração, aos pés do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A nossa geração anda ocupada demais, para orar. A gente tem tantas prioridades, tantas coisas que estão ocupando a nossa agenda para nós orarmos. Não é exagero, quando o J.C. Ryle lhe pergunta, você ora? Não é exagero, nós não oramos o suficiente. Nós não temos a oração em secreto todos os dias, dia e noite, clamando ao nosso Senhor. Seja sincero com você mesmo, meu irmão. Você ora? É a pergunta. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é capacitado, porque ele ora. A prioridade dele, nós vemos aqui que é a comunhão com Deus, porque ele se retirava da multidão para ficar a sós com Deus e ele orava. E o nosso Senhor Jesus Cristo também, ele mostra a dependência que o crente ele deve ter de Deus. Há um princípio da dependência em Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. Abram lá e acompanhem nas suas Bíblias. Nosso Senhor Jesus, um homem de oração, e na sua oração a gente vê a dependência dele de Deus. Nos grandes momentos da vida e do ministério de Jesus foram precedidos de oração. Lucas 6, de 12 a 13, diz assim, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. O Senhor Jesus, ele estava prestes de escolher
não vários homens, mas escolher 12 apóstolos, que tem a ver com as 12 tribos de Israel. E o Senhor Jesus, ele mostra aqui a dependência que nós devemos ter do Senhor, quando nós formos tomar alguma decisão importante na vida da gente. Quando você for tomar alguma decisão importante, igreja, na sua vida, você deve, em primeiro lugar, entregar aos pés do Senhor, orar. O nosso Senhor Jesus, ele passou aquela noite todinha orando, pedindo a direção, a sabedoria do Senhor, do Espírito Santo, para que ele escolhesse 12 homens, que iam ser o fundamento da igreja. 12 homens que iriam levar o evangelho. E ele não escolhe nem a mais nem a menos, ele escolhe 12. Porque ele orou a noite toda. E o Senhor escolheu 12 apóstolos. Assim como amanheceu aquele dia, veja que foi logo em seguida, quando amanheceu o dia, quando clareou o dia, é como se tivesse clareado a resposta do Senhor, Deus, a ele, e ele escolhe os 12. A dependência de Deus. A gente aprende com o nosso Senhor que os grandes momentos da nossa vida nós devemos orar. E como que eu tenho sido negligente nessa parte? Várias decisões eu tomo sem orar, confiando em mim mesmo, confiando nos meus méritos. Talvez confiando na minha sabedoria. Muitos de nós tomamos decisões sem consultar ao nosso Deus. Deus escolhe pessoas que oram e clamam a Ele dia e noite. Outro princípio que o nosso Senhor Jesus nos ensina, quando Ele, em Lucas capítulo 9, abramos lá versos 28 e 29, aquele que é um princípio da antecipação da glória do Filho amado. Lucas capítulo 9, versos 28 a 29, que é a transfiguração. O que diz? Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Veja aqui, meus irmãos, aqui é a antecipação da glória do Senhor Jesus. E aqui o Senhor, como nós já ouvimos o Marcão falando, Pedro, ele fica tão atordoado que ele deseja fazer 3 tendas ali. Talvez até comparando os 3 como se fossem iguais. Mas o Senhor Jesus, ele é superior a Moisés e a Elias. Por que ele é superior? Porque Deus, no versículo 35, lá diz que dele veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ele é superior a Elias, a Moisés, ele é o Filho de Deus. Ele está acima de todos os homens, porque ele ora. O nosso Senhor Deus tem deleite, prazer a ele ouvir, ele é meu filho. Precedidos de oração, essa antecipação da glória do Filho amado de Deus.
Outro princípio que nós podemos trazer nessa noite para nós é que nós devemos interceder pela liderança da igreja. Interceder por este miserável pecador que aqui está falando. E Jesus nos ensina isso em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, presta atenção aqui nessa verdade aqui. Pedro era um camarada que ele poderia até errar, né? Mas por omissão ele não errava, não. Ele era um camarada que tomava a iniciativa. E ele era um apóstolo que tinha uma liderança. Isso a gente vai vendo no decorrer da exposição dos evangelhos de Atos. Mostra que Pedro tinha uma liderança sobre os demais. E Satanás queria derrubar Pedro. Queria peneirar Pedro. Porque Pedro era uma ameaça. E aí o nosso Senhor Jesus, ele diz: eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Embora ele tenha sido advertido aqui, ele ainda pisou na bola. Ele foi advertido pelo Senhor e ele foi negligente. Claro que ele pecou, ele negou, mas depois se arrependeu. Mas a liderança da igreja, o cabeça do lar, Satanás, ele quer te derrubar. E quando ele derruba o pastor, quando ele derruba uma liderança, quando ele derruba um presbítero, ele sabe que o resto é consequência. Ore pela sua liderança, igreja. Ore pelos seus pastores. O nosso Senhor Jesus, ele era um exemplo de homem de oração. Nós estamos falando do homem perfeito. E como perfeito, ele orava dia e noite, clamando ao Senhor. Lucas 22, 39, nós temos aí, ou melhor, Lucas 22, do versículo 39 ao 46, nós temos um princípio aí da entrega incondicional do nosso Senhor Jesus. Essa situação no Getsêmani, o nosso Senhor Jesus mostra ali um exemplo de humildade, de submissão, um exemplo de perseverança por meio da sua oração. É a mesma atitude que nós devemos ter: humildade, perseverança, submissão ao nosso Senhor. Lucas 22, 39 a 46, diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Nosso Senhor advertindo os seus discípulos. Ele, porém, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Orar de joelho é um exemplo de humilhação, submissão. E o que ele dizia na sua oração: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia,
orava mais intensamente, a segunda vez. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Veja que o nosso Senhor, Ele ora de maneira perseverante, 3 vezes ali, clamando, se possível, Pai, passa de mim este cálice. Mas Ele é submisso, Ele diz, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E de joelho, humildemente, Ele orava. Submissão, humilhação, uma oração perseverante. E essa oração é a oração vitoriosa, porque o anjo ali no verso 43 conforta Jesus. Veja que, mesmo diante dessa angústia que ele estava sentindo nesse momento, mas ele se submeteu à vontade do Pai, fez a vontade do Pai, ao ponto de morrer por nós na cruz. Você ora, crente? É uma pergunta que faço a você e faço a mim. E para finalizar essas exposições que eu estou falando aqui do exemplo maior do nosso Senhor Jesus, e adentrar para terminar a nossa mensagem nesta noite, tem outro princípio que nós podemos aprender nessa noite com o nosso Senhor Jesus, que está em Lucas 23, versos 33 a 43. É um princípio da chave para a oração, para que as pessoas sejam salvas. Para que a oração prepara o homem pecador para que convertesse a Cristo. 23, 33 ao 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, isso é uma oração, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, o malfeitor acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como é que um camarada desse, aos 45 minutos do segundo tempo, com acréscimo, sentindo dores terríveis,
ele se arrepende do seu pecado? Me diga, meus irmãos. Por causa da oração do nosso Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus intercede e ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É que esse homem, naquele momento, ele se arrepende e reconhece Jesus como Rei. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nós precisamos orar para que os homens se arrependam dos seus pecados. Algum teólogo falou que ele preferia ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregarem. Por causa do poder que tem a oração. Hoje, pela manhã, quando o presbítero Nadiel, ele estava dando a lição, tem uma frase lá que foi citada por Hernandes Dias Lopes, que isso era na Escócia tinha uma rainha chamada Maria Stuart. Abre aspas para a frase que foi citada por Hernandes Dias Lopes. Um santo de joelho tem mais força do que um exército. Maria Stuart, rainha da Escócia, temia mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Inglaterra. A oração sincera, ela traz deleite ao nosso Pai. O nosso Senhor, Ele escolheu pessoas que oram dia e noite. O Pai, Ele quer conceder a graça a você, quer conceder a sua misericórdia, Ele quer que você dependa dEle. E aqui está claro que o nosso Senhor Jesus, Ele se entregou completamente na dependência do Pai. Você ora, igreja. Eu não sei se você está tão convicto agora, quando eu fiz a primeira pergunta, se você ora. Mas é uma pergunta que só você pode responder, eu não posso. Mas que nós devemos ter o nosso Senhor Jesus Cristo como maior exemplo de oração. Tu és bem-vindo aqui.